né? 30 anos não é o fim do mundo. Você tem que parar de se comparar com outras pessoas. E começa a se comparar com você, começa a ter um marco na sua vida do que você quer alcançar. E é isso, é correr atrás. Infelizmente não temos pais ricos, algumas condições está contra nós do que a favor. E não tem o que fazer, não tem muito o que mudar. Então, oi, gente, eu sou a Nath e no vídeo de hoje a gente vai discorrer sobre o tema 30 anos, a idade do sucesso. Antes de mais nada, vamos para alguns recadinhos rápidos. Bora lá! Então, gente, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar uma curtida e um comentário. Isso ajuda demais pequenos criadores, assim como eu, a crescer no YouTube, tá? Obrigada! Então, gente, bora lá. O tema de hoje, que é os 30 anos. Para quem não sabe, eu vou fazer 30 anos ano que vem, tenho 29 anos. Então, acabou ocorrendo de eu entrar naquela espiral de comparação do Insta, né? E aí, por isso que surgiu essa ideia desse vídeo, no qual eu reuni alguns vídeos de TikTok de pessoas com 30 anos ou mais, né? E dando alguns depoimentos, para a gente ver que nem todo mundo tem uma vida perfeita aos 30, né? Para quem cresceu nos anos 90, início dos anos 2000, né? Assim como eu, a gente conheceu pessoas, a maioria das pessoas com 30 anos, que já tinha meio que uma vida feita, né? Eu não sei vocês aí, mas aqui, para mim, o meu ciclo social, quando a pessoa fazia 30 anos, né, já tinha uma família, já tinha uma casa própria, ou estava pagando a casa, mas já tinha uma coisa encaminhada. Já tinha um carro próprio, um emprego mais estabilizado, né, que nessa início dos anos 90, 2000, né, o pessoal tinha um emprego que já ganhava razoável, né? Eu sei que isso não é o recorte de todo mundo e é por isso que a gente vai debater nesse vídeo, né? Se você tiver alguma opinião, pode deixar nos comentários. Lembrando que esse vídeo é sobre a minha perspectiva de pessoa, tá? Vamos para o primeiro vídeo, expectativa versus realidade. Quero ter 30 anos. 30 a idade do sucesso. Eu lembro desse filme. 30 a idade do sucesso. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Beleza, gente, aquele primeiro vídeo foi só um humorzinho para a gente iniciar esse vídeo leve. E agora a gente vai realmente para os depoimentos, né? Não sei se chama isso de depoimento, eu não passo muito tempo no TikTok. Eu, na verdade, criei a conta justamente para poder pegar esses vídeos que a pessoa se sente mais à vontade de explanar, né, o que sente, né, na internet. E aí pra gente poder debater, né. Bora aqui, ó. Esse aqui é o Sostene Chagas. O arroba dele tá aqui, né. Bora aqui. E eu me sinto assim, fazer 30 anos e eu me sinto assim, um completo fracasso. Eu não consegui a vida que me foi prometida. Eu cresci que se eu fizesse uma boa faculdade, que se eu fizesse intercâmbio, que se eu entrasse uma boa empresa, né, aos meus 30 anos eu teria carro, teria uma casa, o nome próprio, teria estabilidade financeira. Vou pausar aqui, né, esse relato, é porque a gente vai vendo e vai comentando, né, pelo menos eu acredito que seja assim, né. Bora lá. Isso aqui que ele falou é muito real. A gente no década de 90, início dos anos 2000, né, foi informado pra gente que se a gente estudasse bastante, fizesse uma faculdade, porque antigamente faculdade era bem coisa de elite, elite mesmo. Não tô reclamando que agora a faculdade tá mais acessível, não é isso, tá, gente? Mas antigamente era coisa muito de elite. E aí foi vendido isso, que se você fizesse faculdade, um intercâmbio, né, que nem ele falou aí,
ia ser tudo encaminhado. Você não ia precisar fazer mais nada na sua vida, porque as portas iriam se abrir. Pra quem não sabe, eu sou formada, tá? Então, eu sei que não é bem assim. Não tá sendo bem assim. Lógico que oportunidade tem, né? Mas não é tão fácil como foi prometido. Prometido não é bem a palavra, mas tipo, foi, como eu posso dizer, falado pra gente quando a gente era criança que iria ser. Porque na minha família, eu também escutei bastante isso. Ah, você tem que fazer uma faculdade, porque apenas com faculdade você vai ingressar no mercado de trabalho e você vai ter um bom cargo. E é tudo que eu não tenho. Eu fiz um curso de engenharia civil numa universidade federal. O curso foi muito... Ele fez ainda a Universidade Federal, que, ao meu ver, né, as universidades, todas são boas, né? Uma ou outra que é meio capenga, como diz aqui na minha região. E quando fala Universidade Federal, dá um peso maior à sua graduação. Bom, só que tinha um problema. Eu nunca gostei do curso. Eita. Sempre detestei. E por ser uma pessoa criativa, algo que fica maior que você. Você forma, você entra em empresas, você trabalha, você se destaca. Só que você percebe que não importa o quão bom você seja. Você não vai ganhar um aumento por você ser bom. Você vai ganhar um aumento, uma promoção ali, se você conseguir jogar o jogo político da empresa. Isso é uma outra coisa que realmente a nossa geração, né, acaba se debatendo muito, que é o quê? Não importa quantas graduações você fez, se você tem mestrado, doutorado, se você... o tanto de conhecimento que você tem, conhecimento técnico que você tem. O que importa realmente é o jogo político que você faz na tua empresa ou no seu ambiente de trabalho, né? Na verdade, é um jogo de cintura, né? Tipo assim, eu conheço pessoas que extremamente técnicas, são ótimas no que faz, mas não acaba crescendo, desenvolvendo na empresa, e outras pessoas que não são tão boas assim acaba ganhando notoriedade, promoções, essas coisas. Por quê? Porque aquela outra pessoa que talvez não seja tão técnica assim, ela consegue jogar o jogo empresarial de uma forma melhor. Então você tem que ser cordial no ambiente de trabalho, você tem que jogar o jogo político. Na verdade, tudo na sua vida é meio que uma troca-troca. Não sei se eu me fiz entender muito bem, mas bora continuar. E aí você quer empreender, e aí você tenta empreender e vê também que é difícil. Você tem que não só saber criar muito bem, você tem que saber vender. E aí, eu tava muito mal, assim. Eu tô mal, na verdade, ainda por causa que eu vou fazer 30 anos e eu não tô vivendo a vida ideal que eu teria que viver. Mesmo sabendo que a minha vida, ela é muito boa. Eu sou cheio de privilégios, mesmo não tendo um apartamento, mesmo não tendo estabilidade financeira, mesmo não tendo um carro. Mas aí uma coisa que eu percebi, cara, que é algo que eu sou muito abençoado, que eu tenho muitos relacionamentos bons, assim, muitos, assim, eu tenho muita gente que eu posso contar, que eu posso caminhar. Que bom. E eu sempre falava assim pra mim, nem todo mundo tem relacionamentos bons. Não. 30 anos é a idade de sucesso, 30 é a idade de sucesso. E justamente nos meus 30, tudo que eu não tô tendo é sucesso profissional. Mas sucesso... Ele meio que frisou aqui que ele não tá tendo sucesso profissional. Ou seja, então, provavelmente ele tem sucesso em outras áreas. Eu acho que de relacionamento é o que vale a pena, cara. Eu tenho muito, sabe? Então, e talvez a vida seja mais sobre isso, sabe? A gente tem focado tanto nas coisas materiais, tipo, a gente fica vendo, fulano tá ganhando quantos milhões, fulano lançou curso, carro, casa. Só que assim, mas no final... com quem que a gente vai estar no final do dia rindo? Seja na mesa de um bar que a gente paga R$500 pra estar lá, ou na calçada aqui tomando uma Coca-Cola, sabe? Eu acho que esse que é o ponto, assim. E é isso que eu tô tentando me acalentar, sabe? Sabe que eu vou chegar nos meus 30
não tendo a vida que eu sonhava ter, sabe? Pronto. Nesse primeiro relato que a gente tá vendo, gente, ele tá tentando falar que não tá tão ruim assim, porque ele tem relacionamentos, até então, onde ele comentou aqui, né, nesse vídeo de poucos minutos, relacionamentos bons. Então, mesmo que a vida profissional dele não seja tão boa assim, na verdade, eu acho que ele tá bem feliz na área dele, ou desgostoso, né, com a situação dele profissional, que ele tá tentando ver o copo meio cheio, né? Isso acontece, e é normal, gente. Quando você chegar aos 30 anos, nem todas as áreas da vida vai estar 100%. Ou vai faltar um relacionamento, ou você vai estar muito bem profissionalmente, financeiramente você vai estar um desastre. É normal isso. Tem gente que praticamente todas as áreas estão bem ruim, mas é aquilo, né? Tem que ir analisando, vendo. É isso. Esse é o primeiro relato. Embora ele começou bem dramático, traumático, não sei. No final ele teve aquele boom de esperança. Bora ver os outros aqui. Essa aqui é Rairissa Araújo. Bora ver ela aqui, né? Para o TikTok. Então, eu nunca fiz um curso, nunca fiz uma faculdade. Não tenho nenhuma profissão, nunca fiz um curso, nunca fiz uma faculdade. Terminei o ensino médio, mas nunca quis fazer nenhuma faculdade porque nunca senti desejo, sonho de fazer algo. Vejo muita gente falando que quer, meu sonho é ser isso, meu sonho é ser aquilo. Eu nunca tive sonho de fazer nada relacionado à faculdade, a curso, essas coisas. E hoje eu me sinto com 30 anos, perdida, sem direção, não tenho carteira de habilitação. Hoje eu fico pensando que eu nunca me interessei de tirar a minha carteira. E que o tempo passou. E que se eu quiser algo me descobrir, eu não tenho mais tempo, porque eu já tenho 30 anos. Mas alguém nessa espaço, a vida passa que você não vê. Quando você vê, já passou e você não fez nada da sua vida. Não tem. Bora lá. Ela tá com 30 anos e não tá se vendo com uma perspectiva de vida. No primeiro relato que a gente viu, né? Pelo menos o cara... Não, tá ruim, mas pelo menos eu tenho isso. Nesse segundo relato aqui, ela nem citou as coisas boas que provavelmente deve ter na vida dela. E ela tá focando mais na parte de... não tenho isso, não me interessei pelo aquilo. E aí, o primeiro comentário aqui... Bora ler o primeiro comentário, que é o quê? Não importa quanto tempo você desperdiçou, salvo o resto da sua vida. Ou seja, leite derramado, meu filho. Derramou, já foi. Beijinho, beijinho, já era. Mas o que você pretende fazer agora é o que conta. Espero que ela realmente aplique essa frase na vida dela, né? Porque... assim, a gente tem uma ideia, eu tava tendo essa ideia muito por causa do Insta e tudo mais, né? Que fez 30 anos, acabou, já era. O que você fez, o que você já tinha que fazer, já foi feito, aí não tem mais o que fazer. Tipo, é como se você tivesse até os 30 para correr atrás, depois dos 30 não tem mais o que fazer. E isso é uma falácia, é uma mentira, pessoal. Por quê? Porque eu conheço pessoas que passou num concurso com 45 anos. Então, aos 30 anos, não é o fim do mundo, porque você não conseguiu, ou você não tá no emprego dos sonhos, ou você não tem aquilo outro, né? Isso também serve pra mim. Eu falo como lugar de fala, né? Mas sim, uma coisa que, beleza, eu não tenho, mas eu vou agora me comportar, eu vou lutar, buscar pra ter aquilo que eu quero, o que me faz feliz, né? Então, não é o fim do mundo para ela que tem 30 anos, 35, 40 anos. Não é o fim da linha. Sai o fim da linha quando você estiver morto, né? Aí vai aquela linha azul e já foi. Mas aqui não. Aqui ela ainda tem 30 anos. Ela parece bem jovem aqui no vídeo, né? Então tem como ela correr atrás. Lógico, dentro das possibilidades dela, assim como dentro da minha possibilidade eu vou correr atrás, assim como se você tá vendo esse vídeo, vai correr atrás
dentro das suas possibilidades. E outra coisa também, é o primeiro vídeo lá que o cara falou, a gente vê gente com 1 milhão conseguindo curso e tal. Cara, a internet faz isso, né? A gente, na internet, nas redes sociais, o pessoal começa a ver só o sucesso, querer mostrar sempre o melhor, a melhor roupa, o melhor prato. Eu faturei R$1 milhão, mas assim, faturou, mas é lucro, o que que é? Né? Tem uma certa diferença, né? Isso pode até ser tema para outro vídeo. Então, na internet tudo é muito bonito, mas na vida real não é bem assim que a banda toca. Lógico que a sociedade também impõe que com 30 anos você tem alguma coisa, mas a gente sabe que depende muito do ambiente da pessoa, das oportunidades, né? Não dá pra, tipo, medir com a mesma régua um peixe por não subir em árvore, entendeu? Então, essa é a Andrea Chotia. Vamos chamar de Andrea. Tá próximo dele e você chegou nos 30 anos ou tá próximo dele e tá se sentindo um fracasso ou fazendo perguntas como: por que eu não conquistei tudo que eu imaginei? Por que eu ainda não tô casado? Por que eu ainda não tenho filhos? Será que o que eu fiz até agora tá certo? Será que eu perdi muito tempo? Eu quero te provar como você não fracassou. Primeiro, não é comum você... Tô gostando desse vídeo, ele tá mais positivo do que os outros dois. É um quentinho no coração. Você conquistar os seus sonhos de infância antes dos 30 anos. Você, criança, não tem a mínima visão das dificuldades de uma vida adulta. Segundo, provavelmente você tá acompanhando demais a vida de outras pessoas na realidade ou nas redes sociais. E aí... Isso que eu comentei, tipo, essa coisa de acompanhar, ver muita rede social, e aí você começa a se comparar, você começa, na verdade, a comparar o seu backstage, né, a sua coxinha lá, com o palco dos outros. No palco tudo é muito bonito, gente, mas ninguém sabe o que tá atrás das cortinas, os corres, as noites mal dormidas, as brigas, né? Então, a gente tem que também ter um senso também, né? Na hora que a gente vai ver uma foto, um vídeo, uma comemoração, né? Tu começa a comparar a tua realidade com outra e já sabe o que vai dar. Terceiro, você pode estar confundindo qualidade de vida com status econômico. Status é como você se vê em comparação com os outros. Qualidade de vida é quando você consegue se comparar com quem você era antigamente. Quarto. Esse terceiro eu achei maravilhoso. Que é o quê? Você só pode se comparar com você mesmo, ou seja, eu só posso me comparar com o meu eu do passado, né? Então, o meu eu do passado, a Natália do passado, exemplo, eu não tinha um canal no YouTube, essa aqui já tem. A Natália do passado morava no bairro X, essa aqui já mora no bairro Y. Melhor, pior? Então, eu que conheço tudo que a Natália passou, eu consigo comparar com 5 anos atrás com os dias atuais. Perfeita, perfeita. Diva. Provavelmente você não está sendo tão sincera nos teus relacionamentos. Então, em vez de ser honesta, dizer que tu quer casar e quer ter filho, você aceita entrar em joguinhos de pessoas que não estão nem aí pra isso. E por último, você pode sim estar querendo mudar mesmo. Os 30 anos são a melhor fase da nossa vida. E por isso não existe idade ideal pra mudar. Existe a pior idade para não mudar, que é o ontem que passou. Você ainda tem muita vida pela frente. Você chegou no... Amei a diva. É isso mesmo que, tipo... O vídeo dela meio que complementa o da menina, né? Que falou que tem 30 anos e não tem CNH, não tem isso, não tem aquilo, não tem faculdade. Então, 30 anos, você ainda tá em tempo de mudar e correr atrás do que você realmente quer. Você fez 30 anos, não é inválido, não. Fazer 30 anos eu me cobrava muito por não ter Jamile. um terreno e uma casa. Postei um vídeo nas redes sociais, né? E onde inúmeras pessoas comentaram que também não conseguiram, né? E eu vou dizer assim pra vocês que isso não me tranquilizou, né? Porque eu cresci escutando da minha família, sabe? Da minha mãe, dos meus avós, dizendo que até os 30 anos você tinha que ter uma casa, um carro. Então você fracassou. Eu me vejo, me reconheço no relato dela, porque na minha família também é algo desse tipo também. Que é o quê? Quando você tiver 30 anos, era pra você ter um terreninho, uma casinha e um carro também. E uma família feita, né? Eu me reconheço no recorte dela. E eu achava que eu tinha fracassado, né? E talvez eu ainda acho, não sei o que eu acho, né? Talvez na hora certa, né? É muito difícil, né? Pra quem, tipo, não tem estudos, um emprego bom, não veio de família
família rica. E tem muita gente que vai comentar aqui dizendo também que não veio de família rica, mas aos 30 anos tinha casa, então parabéns, você deve ter tido um emprego bom, ou alguma coisa assim, né, que Tô realmente muito te ajudou. querida. Eu não tive nada disso, né? E pra quem não tem um emprego, um estudo, uma família rica, né, as coisas não são tão simples assim, né? Eu me cobrava muito, ainda me cobro, e vou continuar me cobrando até conseguir a minha casa, né? Em nome de Jesus, uma hora vai dar certo, né? Ainda não deu até os 30, né? Estão chegando aí, né? Os 30 anos tá batendo na porta, mês que vem. E na hora certa eu tenho certeza que eu vou continuar trabalhando, né? Como eu trabalho. E na hora certa eu vou construir minha casa e vou ter o meu terreno, em nome de Jesus. Eu espero realmente mesmo que ela consiga a casinha dela própria, mesmo que seja pequena, tal. É uma pessoa. Melhor coisa é ter a sua casa própria. Vai por mim. Ah, vou alugar e investir? Não. Eu não sou adepta a morar de aluguel e pegar o dinheiro e investir. Mas isso é um tópico para um outro vídeo que eu pretendo trazer aqui no canal, certo? Mas eu sou adepta a pessoas como nós. Ah, Natália, como assim como nós? Pessoas com que não são ricas mesmo, que tenha o teu lar fixo, que tenha uma casa no teu nome, que saia do aluguel, porque pode acontecer o que for lá no mundo exterior, tal, mas pelo menos você volta para sua casinha, você pode construir, pode reformar, pode pintar uma parede sem precisar pedir para o senhorio, né? Então eu recomendo muito que a pessoa consiga a casinha dela, o lar próprio dela. Eu tenho 30 anos e ainda moro com a minha mãe. Mas calma, que ano passado eu dei uma de adulto prêmio e financiei um apartamento. Finalmente consegui tirar a gente do aluguel. Foi uma grande conquista pra mim e pra minha mãe. Hoje a gente divide tudo. Comida, boleto, estresse. Se vocês forem parar pra pensar na prática, eu não moro com a minha mãe. Eu moro com uma amiga que me pariu. A gente se dá super bem. A única diferença é que quando eu vou sair, ela ainda fala pra eu levar guarda-chuva e blusa de frio. Mas a melhor parte pra mim é quando ela decide cozinhar. Ela não gosta muito, mas quando ela cozinha, meu Deus, eu amo a comida da minha mãe. E eu já tive a experiência de morar sozinha, faz uns 2 anos. Mas aí foi bem na época que meus pais estavam se separando. E aí meu pai saiu de casa e minha mãe aposentada não tinha condições de, tipo, pagar todas as contas, pagar o aluguel e tal. O aluguel da casa que a gente morava era bem caro, que era meu pai que pagava. E aí ele foi embora e só sobrou os boletos pra gente. Então eu tive que voltar pra casa pra ajudar ela. E hoje, graças a Deus, consegui financiar um apartamento pra gente, que é do tamanho da sala da outra casa. A outra casa era muito grande. E esse apartamento, gente, é minúsculo. Qualquer dia eu faço um tour pra vocês, se vocês quiserem. Mas ele é muito pequenininho. Só que é nosso. Isso que importa. Resumo da ópera. Se você tem 30 anos e ainda mora com a sua mãe, com seus pais, com alguém da sua família, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você trabalha e ajuda nas despesas, tá tudo bem. Isso é muito importante. Tá tudo bem, desde que você trabalhe e ajude nas despesas também. Não se sinta atrasado. Agora, se você é uma puta de uma folgada que não trabalha, que só suga da sua família, aí sim. Aí sim a gente tem que estar vendo, entendeu? Aí sim você tem que estar levantando a bunda do sofá e tá indo procurar um emprego. Gente, eu tenho a sensação de que fazer 30 anos tá me ensinando coisas que eu ainda não entendi direito. Mas eu só sei que muita coisa boa vem por aí. E se você tá chegando aqui agora nesse perfil, seja bem-vinda. Se você se identificou comigo, se você também tem 30. Eu me identifiquei muito com essa diva. Por quê? Porque eu também moro com minha mãe, né? E eu financiei uma casa pra gente poder sair do aluguel também. E é isso, sair do aluguel. Meus pais se separaram tem mais ou menos alguns anos, né? Recentemente, a gente diz, porque ainda tá na justiça e tal, umas coisas aí. E aí a gente estava de aluguel. Minha mãe, infelizmente, ela não terminou todos os estudos dela. E para ela poder arrumar um trabalho é complicado, né? E aí eu fiquei com ela, né?
A gente teve uma conversa e eu falei, não, tudo bem. Ela, obviamente, ajudando com as despesas da casa, algumas contas e tal. E aí eu falei, não, tudo bem, eu fico com a parte do financiamento do aluguel, né? Tanto é que quando a gente morava de aluguel, quem pagava o aluguel era eu. E agora eu tô pagando um financiamento, né? Financei a casa, graças a Deus a casa já saiu, a gente já se mudou, né? Graças ao bom Deus. E é isso. Aí eu tô pagando um financiamento e tal, e ela ajuda com algumas contas dentro de casa também, nas possibilidades dela, né? E com isso a gente tá vivendo. Me identifiquei muito com a Diva, porque realmente quando os pais se separam, é uma situação um pouco tensa, porque o padrão de vida que tinha antes meio que não tem mais, e aí fica. No meu caso foi um pouco mais complicado, mas quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre isso, né? Ou não, né? Porque é bem pessoal mesmo. Mas bora pro próximo vídeo aqui, tal. Vamos para o próximo vídeo. Já tá acabando. Eu acho que não tem sensação mais merda do que você tá chegando perto dos 30 e poucos anos e não ter conquistado nada concreto na vida, não ter uma carreira da qual possa se orgulhar, não ter um salário legal que você possa ganhar, não conseguir dar uma vida decente pra tua mãe que recebe Bolsa Família, né? Mas deixa eu te dizer algo pessoal e que pode diferir da tua história. Eu com 23 anos já estava bem financeiramente, porque eu estudei para concurso, me preparei, fiz acontecer. Ai, que isso bom. não quer dizer porque você tem 33 que você não pode fazer mais do que eu não, tá? Para com isso. E é por isso mesmo que eu preciso que você entenda, fase não é fim. E não é vídeo motivacionalzinho não, vou te dar dicas de o que você tem que fazer. Eu sei que a sensação que você tá sentindo é ruim. Eu sei que você se dói quando vê gente aí ao teu lado avançar e você sentir que ficou para trás. Mas segundo dados concretos, a maioria não atinge estabilidade ou melhora financeira antes dos 35 anos, não. Tem análises aí que mostram que só cerca de 40% dos 30 a 34, essa galera de 30 a 34, dizem ter conseguido independência financeira plena na vida. Ou seja, você ainda está dentro do prazo. Então minha dica pra ti, cara, começa se revoltando com essa situação. Não aceita menos do que algo melhor pra ti. Não aceita essa mediocridade, não aceita desculpa, sabe? Ah, é assim mesmo. Não aceita essas coisas, não. Não aceita esse negócio de, é o governo. Para com isso. Adicione. Esse vídeo é mais motivacional, né? Embora ele tenha falado que não é uma motivação, enfim. Mas ele tá dizendo o quê? Que não é para você, pelo menos até agora, terceirizar a culpa, né? Ah, a culpa do governo. Não. Vai e corre atrás. E o que é realmente que tem que ser feito? Porque se a gente for depender, do governo melhorar, da tua oportunidade certa, disso, daquilo, você vai passar o tempo e não vai melhorar. Ideias, por exemplo, usar a inveja que você sente das pessoas, de comparação, como uma forma produtiva. Porque... Transformar, eu já ouvi uma frase falando, transforme sua raiva em combustível. Agora vem aí, transforme sua inveja em combustível. O importante é transformar alguma coisa em combustível. Eu ainda não avancei como ela avançou. O que essa pessoa teve que fazer que eu tenho que fazer também? Por que ela renunciou que eu tenho que renunciar? Começa a colocar 3 grandes marcos claros para ti. Primeiro, aprender uma habilidade que rende um salário maior. Segundo, ver uma renda extra, fazer freelance, internet, vendas. Terceiro, guardar e investir, cara. Sei lá, X reais por mês, mesmo que por 36 meses. Para de apenas sobreviver, começa a planejar, crescer. É isso que eu fiz, é isso que todo mundo faz. Reconhece que graças à tecnologia que tu tem hoje no mundo, a economia global, quem se adapta rápido se posiciona antes de muitos outros. Mantenha essa humilhação, tá sendo humilhado? Mantenha. De forma como combustível. Essa dor que você sente, bota como combustível. Não vai acontecer sozinho não vai ser fácil não, tá? Você vai tropeçar, vai errar, vai sofrer, mas sofrer não é desistir não, pô. E se você continuar aceitando esperar sem agir, o tempo passa e os anos vão se acumular. Os 35 que você tem vai virar 40, 50, a sensação de não fiz nada vai se tornar combustível para arrependimento. Então se comprometa hoje, pare de reclamar, comece a agir. E no fim, quando você olhar para trás, eu quero que o único arrependimento seja ter demorado menos para começar. Tem alguns pontos que eu quero falar. Primeiro arrependimento é uma das piores coisas. Eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter sido assim, eu deveria ter falado. Arrependimento é bem complicado e isso corrói isso. Eu acho que o arrependimento, né, que é tipo sempre estar revisitando o passado e tal, empaca você para o futuro, para o presente, entendeu?
você passa muito tempo no passado do que você deveria ser e tal. Eu acho que arrependimento é complicado. E aqui a gente tem um comentário aqui do Samuel, que é: eu tenho 45, já foi, era só na próxima vida, risos. Então, eu acho que na verdade ainda dá tempo, viu, Samu? Ainda dá tempo. Ter 30 anos e não ter casa própria. Você tem esse medo, né? Tá chegando nos 30 ou tem 30 anos e você tá falando: meu Deus, sou um fracasso porque eu não tenho casa própria, eu não tenho nenhum bem, eu não tenho nada no meu nome. Calma, respira agora. Como eu falei pra você, o pobre não tem paz. Quando tudo você tá pensando que tá andando bem, sempre acontece um BO na vida. São situações diferentes. Seu pai, sua mãe, seu avô, tio, papagaio, lá na época, eles tinham filhos. Eles iam lá financiar a casa na luta. Mas eles tinham filhos, construíam família. Hoje, a gente, na nossa idade, geração aqui, milênio Z, simplesmente não tem medo da gravidez da adolescência até hoje. Bom, eu, pelo menos, tenho medo da gravidez da adolescência até hoje. Eu também tenho medo da gravidez na adolescência até hoje, porque realmente ter um filho implica em uma responsabilidade muito grande. E eu acho que o filho, a criança, tem que ter o melhor. Tem que ter as melhores roupas, a melhor educação. Tem que ser bem cuidado. Não é para ter filho e deixar Deus dará, né? Então, esse é o meu medo de, por exemplo, ter um filho e não conseguir dar o melhor suporte para ele. Mas é importante você entender que tudo tem o seu momento. Você priorizou outras coisas. Nossos pais, nossos avós não tinham telefone, não tinham internet, não tinham acessos. Eles só tinham a casa ali, que é importante. Mas eles não tinham acessos. Hoje a gente tem um monte de coisa de consumir, um monte de coisa que a gente pode comprar, enfim. Hoje o preço de um telefone é o preço de uma moto, de antigamente. Então são coisas diferentes, são formas de consumo diferentes. Não significa que você não vai realizar o sonho da casa própria. Mas para de se comparar. Com 30 anos tem que ter casa. Para, amiga. Toma vergonha. Vamos parar, tá? Tá tudo bem ter uma casa com 40, com 50 anos, mas você vai ter o celular. E você tem que acreditar em você. Você tem que acompanhar aqui a Nath Finanças, porque vai te ajudar também a ter. Acompanha meu vídeo no YouTube gratuito, pega a Nath Play, assiste todos os conteúdos, e-book, mas é dedicação. Mas lembre-se. Pronto, gente, chegamos ao final aqui, né, dessa sequência de vídeos. Tivemos vídeos positivos, outros um pouco mais tristes, né? Mas é isso, é aquilo, né? 30 anos não é o fim do mundo. Você tem que parar de se comparar com outras pessoas e começa a se comparar com você, começa a ter um marco na sua vida do que você quer alcançar e é isso, é correr atrás. Infelizmente não temos pais ricos, algumas condições está contra nós do que a favor. E não tem o que fazer, não tem muito o que mudar. Então arregaçar as mangas e ir pra luta. O que eu recomendo mesmo, né, é você ter a sua casinha. Porque o resto a gente corre atrás e tal, mas a casinha é essencial. Porque imagina só, tipo, você ficar idoso e tá pagando aluguel com a aposentadoria, né? Então é melhor já se preparar, dar os seus pulos, começa com uma casinha menor, um apartamento, e depois, se você quiser, vai progredindo e tal. Mas, pra mim, Natália, pra mim, ter seu lar próprio é uma coisa inegociável. Deixa nos comentários o que você acha dos 30, dos 40, o que é inegociável pra você, que você vai correr atrás. E até o próximo vídeo. Beijos!